Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Juntinhos aqui, eu daqui, você daí. E vamos falar com o papai nessa hora, pois ele tem muito para falar conosco e nós precisamos também muito ouvir o que ele tem para nos falar nessa noite, amém? Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Aleluia. E nós vamos a partir do versículo 1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa do centurião, ele enviou uns amigos dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Amém, querido? Aqui nós vimos, ao ler esse texto, a história desse centurião de Cafarnaum, nós vimos aqui uma fé inabalável. Esse centurião, ele amava muito o seu servo. E o seu servo fica doente. A palavra de Deus diz que ele estava moribundo. E quando ele ouviu falar de Jesus, então ele enviou os seus servos para buscar Jesus, para curar o seu servo. E eles foram atrás de Jesus e chegando, falaram com Jesus. Veja bem que a chance daquele homem era Jesus. A cura daquele homem era Jesus. E ele manda buscar Jesus porque a palavra de Deus diz que ele diz que ele não se sentia digno de ir até Jesus. Nos dias de hoje também, muitas pessoas deixam de ir à igreja, deixam de estar à presença do Senhor, porque não se sentem dignos. Foi o que esse homem disse: não me julguei digno de ir ter contigo. Ele não se julgava digno. Aí nós parando e analisando essa situação, vamos analisar aqui juntinho. E quem é digno? São as misericórdias do Senhor. Estas são as causas de não sermos consumidos. Deus, quando olhou lá do céu para cá, ele não viu uma pessoa digna. Ele teve que mandar o seu filho. E aqui o centurião, ele confiou e mandou buscar Jesus. Mas quando Jesus já estava chegando perto da sua casa, ele já envia outro e diz: não, ele não precisa vir na minha casa. Não sou digno de receber ele.
Quem sabe você está nessa mesma situação desse centurião? Você está precisando de Jesus? Você precisa ouvir a voz do Mestre? Você está necessitado de uma cura? Mas tu olha para dentro de si e diz: eu não sou digno de ir até Ele. Nós não somos dignos. Vá até o Mestre. As misericórdias dele são as causas de nós não sermos consumidos, porque digno nós também não somos. Aleluia. E Jesus, ele é fiel. E Jesus, ele é bom por demais. Aleluia. Glórias a Deus. E quando estava chegando perto, ele manda o servo avisar. Diz a ele que não precisa vir. Basta apenas uma palavra. Quantas palavras mesmo ele disse que era para Jesus falar? Ele não disse 2, 3, 5, não. Ele disse basta uma palavra. O que é isso? Isso é fé. Isso é fé. Muitas vezes o Senhor fala conosco e nós não guardamos aquilo que Ele fala, ou aquilo que Ele falou, ou aquilo que Ele tem falado. Nós não guardamos. Enquanto esse centurião lhe diz, basta uma palavra, apenas uma palavra. Fala apenas uma palavra e o meu servo sarará. Isso é fé, queridos. É isso que nós precisamos aprender. A ter fé no Deus que nós servimos. A confiar, a crer, a depositar nele toda a nossa confiança. Porque ele pode fazer pela nossa vida, além daquilo que nós temos pedido. Jesus é fiel para conosco, nós é que não somos fiéis com ele. Mas ele continua fiel. Aí no versículo 8 ele diz, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Faze isso, e ele o faz. E quando Jesus ouviu ele falar isso, Jesus ficou maravilhado. É a palavra de Deus. A palavra é cura. A palavra liberta. A palavra restaura. É a palavra. É o poder da palavra. Não é qualquer um que está falando. Não é qualquer um que está falando. É a palavra de Jesus. Basta uma palavra. Nós temos a nossa Bíblia. É Jesus falando conosco. É a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos, aleluia, conhecer a verdade, acreditar na palavra, crer e ter fé. Não adianta eu falar que creio, falar da boca para fora.
mas aqui dentro eu duvidar. Não adianta, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Quem sabe nessa noite você está aí do outro lado, precisando tanto de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de uma cura, de uma libertação. Mas aí você olha para dentro de você, eu não sou digno. Claro que você merece, porque nós também não. Todos nós, veja bem, todos nós somos pecadores. Jesus sabe disso. A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado já pecou em dizer que não tem pecado. Porque todos nós pecamos. Todos nós erramos. Mas quando nós chegamos a Deus, nos prostramos diante dele e confessamos os nossos pecados. Veja bem, nós não temos que confessar para o homem, nós temos que confessar para Deus. O homem não pode nos perdoar. O homem não pode perdoar os nossos pecados. Jesus pode. Jesus pode perdoar. Então é para ele que nós precisamos confessar. E ele é misericordioso. E ele vai nos perdoar. Querido, nessa noite, peça ao Senhor apenas uma palavra dele para a tua vida. Fala para ele, Senhor, basta uma palavra. Faça como esse centurião. Basta uma palavra. E ele há de falar contigo. E ele há de liberar essa palavra. Aleluia. Para consolo e conforto do seu coração. O nosso Deus, ele é tremendo. Ele é maravilhoso. A palavra de Deus diz que Jesus se maravilhou e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Jesus se vira para a multidão e fala: nem mesmo em Israel eu tenho achado tanta fé. Queridos, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós já temos a certeza que está em nossas mãos. Fé. Jesus ficou maravilhado quando aquele centurião falou para ele: diz apenas uma palavra. Ele confiou na palavra do mestre. Ele confiou. E é isso que nós precisamos em meio às lutas, em meio às aflições, em meio ao vento que vem soprando ao contrário na nossa vida, em meio a tantas tribulações. Muitas vezes ficamos desacreditados, porque os nossos olhos veem aquilo que eles querem ver. Os nossos olhos muitas vezes não conseguem contemplar a grandeza de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque tudo que Ele tem para nós é bom, perfeito e agradável. Aquele homem confiou. E é isso que nós precisamos. Mesmo que os nossos olhos digam não. Mesmo que o homem diga não.
o que Jesus tem falado ao seu coração. Não importam as pessoas, importa Jesus. É o que ele diz que vale. Se ele diz sim, é sim. Se ele diz não, é não. Creia, apenas confia. Jesus falou para Marta e Maria: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus falou isso para ela. Isso também serve para mim e para você. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mesmo que aos teus olhos pareçam impossíveis, mas nós cremos num Deus que não existe impossível para Ele. Não existe impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Ele. Por isso nós precisamos crer, confiar que Ele pode fazer mais pela nossa vida do que nós temos pedido a Ele. Ele é bom. Ele é bom para conosco. E Ele também é misericordioso. Não importa a situação, não importa as circunstâncias, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho, a altura do vento. Nenhum problema, nenhum vento é maior que o nosso Deus. Não é. Não é maior. Então nós precisamos crer. Nós só precisamos confiar no Senhor. Porque Ele pode fazer muito pela nossa vida. Essa palavra é uma palavra de encorajamento. É uma palavra que nos leva a encorajar, a crer, a confiar na bondade de Deus para conosco. Do mesmo jeito que aquele centurião, ele diz apenas uma palavra, nós também podemos falar isso para Jesus. Senhor, diz apenas uma palavra, que eu sararei. Senhor, diz apenas uma palavra. Aleluia. Diz apenas uma palavra. Mas fala com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Quem sabe as portas estão fechadas para você. Quem sabe as portas estão fechadas. Mas você sabe, Jesus ele tem a chave de todas as portas. E se não tem porta, ele faz uma porta. E se não tem parede, melhor ainda, ele abre porta onde não tem parede, para mostrar para você que ele é Deus na sua vida. Ele é Deus na nossa vida. Os nossos olhos podem dizer não, mas o que vale é o que Deus fala conosco. É o que Ele fala para mim, é o que Ele fala para você. Aleluia! Deus é bom por demais. Nós só precisamos confiar nele, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. No versículo 10, voltando para os que foram enviados, acharam São, um servo que estava enfermo. Quando aqueles que foram a Jesus e levaram a palavra que o centurião havia mandado, quando eles voltam para o centurião, achou o servo curado. Entendeu? Entendeu? A fé. É a fé, meu querido. É a fé. Deus, ele é fiel. E quando ele olha para dentro de nós, muitas pessoas acham que
que Deus fica olhando o superficial. Muitas vezes o coração está tão preto, está uma treva. Aí a pessoa se maqueia por fora e vai até a presença de Deus. Deus não quer saber que você está de roupa bonita. Claro que nós vamos nos apresentar a Ele, a gente vai toda bonita, mas tem que ser por dentro e por fora. Ele vai direto dentro do nosso coração. Ele vai lá dentro. Jesus, ele é o único que pode fazer isso. Ele prova os nossos pensamentos, aquilo que você está pensando. Jesus prova, ele sabe o que você está pensando. Ele esquadrinha o seu coração, sabe o que tem lá dentro. Então, para ele, não adianta mentir. Ou você crê, ou você não crê. Ou você confia, ou você não confia. Ou você se entrega a ele por inteiro, ou você não se entrega porque ele não quer metade de nós, não. Ele não quer 50% de você, ele não quer 99% de você, não. Ele quer 100%. Sabe por que ele quer 100%? Quando ele foi para aquela cruz, ele não disse, eu vou para a cruz só 80%. Não, ele foi 100% para aquela cruz. Por nós pecadores, por nós que não merecíamos. Ele foi pelos nossos pecados. Pecados esses que nós temos, mas ele não. Nós somos pecadores, mas ele não. E mesmo assim, ele foi para aquela cruz pelos nossos pecados. Ele foi por inteiro. E ele morreu. Ele morreu. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Por que que ele ressuscitou? Para que nós tivéssemos vida. E vida com abundância. Se hoje nós estamos aqui, nós somos gratos a ele. Nós somos agradecidos a ele por ter ido para aquela cruz pelos nossos pecados e por ter nos perdoado dos nossos erros, das nossas transgressões. Ele nos perdoou. A palavra de Deus diz, quando nós nos rendemos ao Senhor e reconhecemos o nosso erro e confessamos para Ele, Ele nos purifica. E aquele erro, aquele pecado, Ele joga no mar do esquecimento. Nunca Jesus vai te apontar pelo que você fez no passado. Nunca. Nunca Ele vai fazer isso. Ele joga no mar do esquecimento. Quem aponta é Satanás. Satanás que aponta. Olha, você eis isso, você fez aquilo. Sai para quê? Para te tirar da presença, para te tirar do foco. Para te tirar do foco. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não vai se dar por vencido enquanto ele não matar, não roubar e não destruir. Então nós precisamos fazer o quê? Resistir. Precisamos resistir. A palavra de Deus nos diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É necessário que nós venhamos a resistir às tentações malignas. Mas tem muita gente fazendo o contrário. Tem resistido a Deus. O Senhor nos dá o ar para respirar, nos dá o nosso alimento, e mesmo assim, tem pessoas que conseguem resistir a Ele. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar. E depois não vai ter tempo mais.
O momento é agora. O momento é agora. Buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vai chegar o momento que vamos olhar e já foi, já passou. Jesus já voltou, já pegou o seu povo e já foi embora. Então, quem sabe você está afastado dos caminhos do Senhor. Quem sabe você ainda não aceitou Jesus na sua vida. Quem sabe você está distante. Veja bem, eu não estou te apresentando nenhuma denominação. Eu estou te apresentando Jesus, aquele que pode salvar, aquele que pode curar, aquele que pode ressuscitar, aquele que pode dar vida eterna. Eu estou falando de Jesus, aquele que salva, cura e liberta. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando. Peça a Ele apenas uma palavra. O servo do centurião foi sarado através da sua fé. Ele pediu a Jesus apenas uma palavra. Peça a Ele apenas uma palavra, mas peça com fé. Peça com fé. Nós vamos estar orando. Se você sentir o desejo no coração de voltar para os caminhos do Senhor, de voltar para Jesus, você pode estar digitando aí, porque no final nós estaremos orando pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Se você sentir o desejo no coração de aceitar Jesus, se você ainda não aceitou na sua vida, esse é o momento, não fica adiando, não fica deixando para amanhã, porque Jesus volta e nós não sabemos o dia que Ele volta. Nós não sabemos. Ele pode voltar agora, Ele pode voltar amanhã, nós não sabemos o dia nem a hora. Então nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados para a sua volta. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Tem que estar escrito no livro da vida. Nós vamos orar. Eu vou orar daqui, você vai orar daí. Apresentando a Ele as nossas causas. A palavra de Deus diz: apresenta-me as tuas causas para que eu te justifique. Vamos apresentar a Ele as nossas causas. E você, se ainda não aceitou Jesus, se estiver assistindo esse vídeo em um outro momento, você também pode estar indo a uma igreja perto da sua casa. Mas não deixa passar. Lembra que Jesus, Ele é o único que pode salvar, curar e libertar. Não tem outro que possa fazer isso. Amém? Vamos orar então. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou aqui na Tua presença, Deus, junto com meus irmãos do outro lado, clamando a Ti pela nossa vida, pela nossa casa e pela nossa família. Senhor, visita, Pai, cada lar representado do outro lado. Cada pessoa que está nesse momento comigo, Deus, orando a Ti, clamando, suplicando ao Senhor pela sua vida ou pelos seus familiares. Deus querido, nós sabemos que o Senhor ouve cada oração. Aquela que esteja de acordo com o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Que o Senhor venha saciar. Meu Deus, cura aqueles que se encontram enfermos. Liberta aqueles que precisam de libertação, Pai. Se for de Tua vontade, Senhor, entra nessa peleja, Deus. Joga por terra, Senhor amado, todo espírito contrário.
Joga por terra, Senhor amado, todo espírito de enfermidade, Deus. Quantas pessoas enfermas, Senhor, clamando a Ti, pedindo a Ti misericórdia. Assim como o Senhor foi misericordioso com aquele centurião, Pai. Que o Senhor venha ser misericordioso com meus irmãos do outro lado. Entra com providência na vida deles, Pai. Traga cura, traga libertação, traga mudança de vida, Pai. Traga renovo. Esse povo precisa, aleluia, sentir o toque do Teu Espírito, Pai. Toca em cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Essa mãe que clama pelo Teu filho, Deus, que se encontra envolvido no mundo do crime, no mundo das drogas, liberta, Pai. Liberta, Senhor, essas vidas. Joga por terra, Senhor, esse espírito das drogas, da bebida, do cigarro. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai. Nós cremos em Ti, confiamos e temos a certeza que o Senhor pode fazer se o Senhor quiser. Visita este lar, Senhor. Passa a Tua espada de fogo, Pai. Vai limpando esta casa. Vai transformando essas vidas. Em nome de Jesus, Senhor amado. Visita, Deus. Pedimos que o Senhor também venha visitar, Pai amado, os hospitais. Quantas pessoas hospitalizadas nesse lugar, Senhor. Quantas pessoas desenganadas pela medicina. Mas a medicina é limitada, Pai. O Senhor pode ir além da medicina. Entra com providência, entra nessa peleja em nome de Jesus. Traga cura, vai de leito em leito, vai tocando de pessoa em pessoa. Visita também os asilos, orfanatos, presídios. As nossas crianças, Pai, têm sido alvo de abuso. Guarda as nossas crianças. Visita as escolas, meu Pai. Vai tirando tudo que não provém de Ti, Senhor. Vai passando a Tua espada de fogo, Deus. Em nome de Jesus. Cuida do nosso Brasil. Os nossos governantes, Paizinho. Fala em cada coração. E que a Tua vontade venha sempre prevalecer. Visita cada uma igreja da face da terra, Pai. Visita cada uma igreja da face da terra. Visita os anjos da Tua casa. Fala ao coração dos Teus filhos, Pai. Ensina cada um deles, Pai, a apacentar verdadeiramente as Tuas ovelhas. Ovelhas essas que o Senhor entregou em Suas mãos. Ensina, Pai. Fala em cada coração. Fala em cada mente. Revela para eles, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa também a minha família, Deus. A minha parentela, a minha casa. Entregamos nas Tuas mãos. Cuida de Márcio naquele hospital, Senhor. Cuida dele naquele hospital. Se for de Tua vontade, Pai, o Senhor vai curar ele. Sê com ele, meu Paizinho, em nome de Jesus. Abençoa a nossa cidade, os nossos vizinhos. Cuida de cada um. E assim, meu Pai, nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Deus é bom. Nunca desista. Mesmo quando os seus olhos disserem não.
olha sempre para o alvo. Coloca sempre no seu coração. O homem diz não. Mas o que Jesus disse para mim? Coloca isso no seu coração. É o que Jesus diz, é o que vale. Amém? Fique firme, nunca desista. Porque Deus, Ele é conosco. Ele é sempre conosco. Amém? Obrigada pela tua companhia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus continue te abençoando, minha irmã. Em nome de Jesus. E vocês aí, os outros aí também, que uns já estão lá para cima, não está dando para eu ver. Mas que Deus venha abençoar a cada um de vocês. A sua casa, trazendo bênção, prosperidade, saúde. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grandemente a tua vida. E lhe dê uma semana de bênção, uma semana de vitória e uma semana de conquista para todos nós. Fique firme, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor e até a próxima segunda, em nome de Jesus.